Olá, nós iremos usar aqui a situação prática, situação fática de greve no controle de tráfego aéreo argentino, acontecendo agora, dias 22 a 30 de agosto de 2025, para compararmos com o direito brasileiro. E para que caminhemos nesse sentido, vamos aqui atualizar e situar você que está ouvindo em como está a situação argentina. O processo argentino, ele começou em 2024. São mais de 10 meses de negociação infrutíferas, mais de 17 reuniões em que nada se avançou como esperado pela categoria, uma categoria que declarou ter tido 30% de defasagem salarial nesses últimos anos e que é composta de um número muito parecido com o nosso. Pelo que nós conversamos com a ATEPSA, por meio do Julián, nós temos na associação, nós temos na categoria argentina de navegação aérea cerca de 2.000 profissionais contra 1.600 aqui da nossa Nave Brasil e mais as demais empresas prestadoras aí de serviço de tráfego aéreo e telecomunicações aeronáuticas, que aí soma um pouco mais de pessoal também aqui no Brasil. Mas a nave deve ter aí aproximadamente 1.600 pessoas. E eles contam lá com cerca de 900 controladores de voo. Eu creio que o nosso número seja até um pouco maior de controladores de voo, que somos a maioria da Nave Brasil. Mas é um número muito próximo também, o número deles e nosso. Então a realidade deles é uma realidade muito próxima da nossa. E eles estão fazendo um serviço de paralisação de dias intercalados, dia sim, dia não, iniciado no dia 22 de agosto agora, em que eles paralisam 3 horas do serviço de decolagem e 3 horas do serviço de emissão e tratativa dos planos de voo, e fazem isso pela manhã e à tarde, totalizando 6 horas por dia. E essa experiência tem se demonstrado segura, tem se demonstrado incapaz de gerar incidentes aeronáuticos por si só. É uma experiência que foi informada para a sociedade com aproximadamente 9 dias corridos que eles nos falaram, e nós temos uma proposta do SNTPV de avisar a sociedade com prazo até um pouco mais dilatado. Então, nós podemos ver pela experiência argentina que este modelo de paralisação na prestação dos serviços é um modelo de bastante sucesso e bastante seguro, e vamos continuar discutindo o direito brasileiro com base na experiência argentina. Agora adentrando a legislação brasileira, trazendo a vocês esclarecimentos sobre o que é previsto na legislação brasileira a respeito da greve no serviço essencial. E essa matéria está disciplinada numa lei federal de 1989, a Lei 7.783, 7783 de 89, que define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, dá outras providências, inclusive sobre o exercício do direito de greve. E essa lei, no seu artigo 10, parágrafo 10 também, fala que são considerados serviços ou atividades essenciais, e vamos lá para o 10, que está escrito controle de tráfego aéreo e a navegação aérea. Então, por definição legal, nós temos que os serviços de controle e navegação aérea, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, são serviços essenciais. E para essas situações, a exigência legal no seu parágrafo 11 de que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos e os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, nós trabalhamos numa área em que é exigência legal que haja ali uma regulação do atendimento da necessidade da sociedade junto com o empregador. E para isso, nós já temos, junto ao TST, nos termos da mediação no processo número 1000838-95 de 2023.5.0000, que está em aberto o pedido de mediação para que a gente defina então quais são essas necessidades inadiáveis da comunidade e a maneira de atendê-las. É uma exigência da lei que nós do SNTPV já antecipadamente buscamos uma solução jurídica. Exercício de greve pelas atividades essenciais no Brasil, e comparando com o cenário argentino, nós temos aqui que a previsão da greve, ela é uma previsão de ordem constitucional. Ela está descrita no artigo 9º da Constituição Federal, que se encontra dentro do bojo de direitos que é considerado fundamental, logo irredutíveis também, que traz aqui no seu texto, no artigo 9º, que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, compete aos trabalhadores dizer por que querem fazer greve e decidir em que momento
essa greve deverá ser deflagrada. E existe uma limitação que a lei, né, o parágrafo 1º traz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais, que é o caso de nós, trabalhadores da navegação aérea, e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E como já foi visto, é necessário que haja um acordo com o empregador para que nós tenhamos então atendidas as necessidades da sociedade. Alguns pontos são muito importantes. Eu acho que a sociedade, a comunidade deve saber que durante o período de greve é proibido que haja a rescisão dos contratos de trabalho. Durante a greve, o empregador fica aí vedado da sua possibilidade de demitir alguém. Isso é para que se garanta o exercício e não haja perseguição. Também, durante a greve, é proibido pela mesma lei, Lei Federal 7.783 de 89, que haja a contratação de trabalhadores substitutos. Senão, naturalmente, seria fácil ao empregador acabar com o movimento grevista, esvaziando ele por uma contratação de substituição de mão de obra. Não haveria impacto real contra o empregador, porque também durante a greve, não seria no caso que a gente propôs, eu vou explicar o porquê, mas durante uma greve que paralise totalmente a atividade, você tem a suspensão do contrato de trabalho. Por que é que no nosso caso não é considerado suspensão do contrato de trabalho? Porque nós prevemos que a nossa greve seja no local de trabalho, executando o serviço e apenas deixando de prestar um aspecto de todos os demais serviços que continuarão sendo prestados, o que não tem como associar então a um esvaziamento do contrato. No caso do controle de tráfego aéreo brasileiro, a proposta do SNTPV é pela manutenção de 100% dos postos de trabalho, o que afasta por completo a suspensão dos contratos. Mas pela lei de greve, caso haja aí a interrupção da prestação do serviço, há também a suspensão dos contratos de trabalho e há uma proteção aos empregados que durante esse período não se contrate substitutos e não haja aí a demissão, tá? A rescisão dos contratos dos grevistas. São alguns dos direitos que você tem que estão previstos na Lei Federal 7783. O que é considerado um abuso de direito de greve pela legislação específica? Lei 7783 de 1989, conhecida como Lei da Greve. Bom, o artigo 14 dessa lei traz dois elementos, traz duas situações em que se considera abuso do direito de greve. A primeira dela é a inobservância de seus próprios termos e a segunda delas é a manutenção da paralisação após a greve ter sido resolvida, seja por decisão judicial ou por acordo para com o empregador. São os dois pontos que constituem abuso do direito de greve. Isso significa que todos aqueles elementos que nós vimos, a demissão do empregado, a possibilidade de contratação, a impossibilidade de contratação de pessoal para fazer a temporário, para fazer a substituição, a questão de não fazer um acordo prévio para com o empregador para atender as necessidades inadiáveis da sociedade, enfim, há elementos ali no bojo da lei de greve que, se não atendidos, considera essa greve ilegal. Um dos pontos também é avisar a sociedade com 72 horas de antecedência para atividades essenciais e 48 para atividades não essenciais. No nosso caso, 72 horas mínimas, embora a gente ache que esse prazo seja até muito curto. Seria importante um prazo um pouco maior para que a sociedade se adapte e não cause tantos impactos assim à comunidade. Mas trazemos então a visão de que o não cumprimento da lei de greve é considerado então um abuso do direito de greve, o que certamente tornará a greve ilegal. E também ela será ilegal caso ela permaneça em contraposição a um término já acordado ou já decidido pela Justiça do Trabalho. Esse é o ponto a respeito do abuso de direito de greves nas atividades essenciais aqui no Brasil. Ainda na temática abuso do direito de greve, nós traremos a vocês as situações em que não constituem abuso no direito de greve por clara expressão legal. Na própria Lei 7783, no seu artigo 14, que classifica ali as situações de abuso de direito de greve, sendo aquelas situações de descumprimento da própria lei de greve e também a manutenção da paralisação após o acordo, convenção coletiva ou decisão judicial com solução do problema que gerou a greve. Essas são as duas condições colocadas ali no caput do artigo 14 da lei de greve para classificar as condições de abuso. E este mesmo artigo, no seu parágrafo único 1 e 2, traz então as situações que são exceções, que não configuram
o abuso do direito de greve. E ele dispõe aqui que na vigência de acordo coletivo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício de direito de greve a paralisação que tenha por objetivo a exigência do cumprimento de cláusula ou condição presente no acordo, ou então que seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimentos imprevistos que modifiquem substancialmente a relação de trabalho. Sobre esses dois pontos, vamos gravar aqui 2 vídeos, um para cada qual, explicando cada uma das situações em relação à nossa situação atual. A segunda situação em que não é classificada como abuso de direito de greve, ela ocorre quando a paralisação seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimentos imprevistos que modifiquem substancialmente a relação do trabalho. Estamos aqui a tratar da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela decorre de um princípio, que é o princípio da manutenção dos contratos. O princípio da manutenção dos contratos, ele é um entendimento de que as partes elas chegaram num acordo para fechar um determinado contrato e elas querem ver esse contrato mantido, porque de alguma forma ele é benéfico para ambos. Há algo nessa negociação e nesse fechamento de contrato ou acordo que torna a relação mais benéfica para ambos. Então, visando a manutenção, mas a manutenção nas mesmas condições previstas e não em condições diferentes, né? A teoria da imprevisão, ela trabalha justamente a manutenção dos contratos, mas ela trabalha a necessidade de adequação dessa ferramenta contratual, caso, na realidade prática, haja alguma modificação que torne desequilibrada a relação contratual. E na nossa relação com a Nave Brasil, nós temos um ponto que tornou desequilibrada a relação contratual, que é o reembolso do auxílio à assistência à saúde, do plano de assistência à saúde. No início da nossa relação, a proporção era muito menor de pagamento por conta do empregado e tem se tornado cada vez maior em relação ao seu salário, tornando a relação contratual para com a Nave Brasil, por este ponto, uma relação totalmente desigual e que precisa de um ajuste concreto por conta da teoria da imprevisão. São fatos, na realidade, que tornam desajustado um contrato que deveria estar ajustado nos termos da sua celebração. Então aqui nós temos uma situação em que é possível o exercício do direito de greve sem que configure um abuso por si só, respeitadas as outras normas da lei de greve, para que se reclame então o equilíbrio contratual.